Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai embarcar numa jornada guiada pela sabedoria do taoísmo. E olha, isso aqui não é mais um guia de produtividade, viu? É um convite para a gente encontrar um antídoto, uma cura mesmo, para esse ritmo frenético da vida moderna. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, sempre online, mas no fundo se sentindo mais distante de si do que nunca? Pois é, essa é a doença da pressa. É um estado em que a nossa mente está sempre no próximo passo, na próxima tarefa, mas nunca, nunca de verdade no agora. É como tentar cruzar um rio olhando só para outra margem, sem nem sentir a água gelada nos pés. E o que alimenta essa pressa toda? Bom, a gente pode chamar de fantasmas digitais. Tem o fantasma da validação, que faz a gente checar like sem parar. Tem o da urgência, que transforma qualquer notificação numa falsa emergência. E, claro, o famoso fantasma do FOMO, aquele medo de estar perdendo alguma coisa, que no fim nos impede de simplesmente existir. Juntos, eles criam essa ansiedade de fundo que rouba o momento presente. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada começa com um diagnóstico. O problema central da nossa era é uma espécie de miopia emocional, uma dificuldade de enxergar além de um presente que parece raso, fragmentado. E aí, a gente bate de frente com um contraste fundamental. Os sábios taoístas perceberam uma coisa óbvia, mas que a gente esqueceu. A natureza não tem pressa. E, no entanto, tudo se realiza. A semente não se estressa para germinar. Ela simplesmente responde a uma inteligência silenciosa. Já a gente, a gente aprendeu que correr é a única opção. Essa miopia emocional tem sintomas bem claros, né? Uma dificuldade de dar nome ao que se sente, um medo do silêncio, uma necessidade constante de mais um estímulo, mais uma informação. No primeiro sinal de desconforto, a gente já corre para uma distração. A visão taoísta oferece a cura, cultivar a observação, praticar a quietude e aceitar que nossas emoções têm um ciclo natural, como o tempo que vem e vai. Certo. Diagnóstico feito. E a solução? Agora a gente vai para a parte boa. O taoísmo nos dá 4 conceitos, 4 chaves para a gente destravar um jeito mais harmonioso de viver, um jeito mais alinhado com o fluxo natural das coisas. A primeira chave é Ziran. E olha, não é só ser natural, sabe? É a qualidade de ser exatamente o que se é. Sem máscara, sem performance. Pensa numa criança rindo com o corpo inteiro, sem filtro. Isso é Ziran. É a espontaneidade que a gente tinha antes da sociedade nos ensinar a atuar. O caminho de volta é sobre recuperar essa permissão para ser genuíno. Em seguida, vem o Wu Wei. Muita gente traduz errado como não fazer nada, mas é o exato oposto. É a ação sem esforço. A metáfora do marinheiro é perfeita para isso. Ele não briga com o vento, ele não rema contra a maré, ele ajusta as velas, ele dança com as forças que já existem. O Wei é essa sabedoria de saber quando agir e, tão importante quanto, quando deixar as coisas acontecerem. E essa imagem aqui, nossa, ela diz tudo, né? Tentar forçar as coisas é isso. É empurrar uma pedra morro acima. É exaustivo, frustrante, ineficiente. Agir com o Wei é soltar a mesma pedra lá do topo. Um pequeno empurrão, na hora certa, no lugar certo, e o resultado é máximo, com esforço mínimo. Agora, vamos olhar para essa madeira esculpida. É linda, claro, tem uma função, é especializada, mas essa própria definição a limita. Ela se tornou uma coisa. E ao se tornar essa coisa, ela deixou de poder ser 1000 outras. E isso nos leva direto para a próxima chave. E aqui está Pu, o bloco de madeira que ainda não foi esculpido. Ele é o símbolo do potencial puro, daquele estado que a gente tem antes de se rotular como advogado, artista, pai ou mãe. A nossa cultura hoje pressiona para a gente ter uma marca pessoal, um rótulo fixo. Mas Pu nos lembra da sabedoria de permanecer aberto, de não confundir o papel que a gente representa com a nossa essência. A quarta e última chave é Liard, o padrão orgânico. Não é a ordem mecânica de uma planilha, de um cronograma rígido. É a ordem da própria vida. Complexa, adaptável, linda na sua imperfeição. É a inteligência que organiza uma floresta inteira sem precisar de um gerente. É a ordem que surge de dentro para fora. Olhando os galhos dessa árvore, a gente vê o Lin em ação. Não tem 2 galhos iguais, mas existe um padrão claro. Uma inteligência que segue regras simples e cria uma complexidade maravilhosa. Ou o jeito que a água corre. Ela não segue uma linha reta, planejada.
Ela encontra o caminho de menor resistência e, nesse processo, ela cria padrões lindos e super eficientes. E por fim, os corais. Tudo isso só reforça a mesma ideia. Existe uma inteligência natural em tudo. Reconhecer e fluir com o Li na nossa própria vida, em vez de lutar contra ele, é o caminho para a harmonia. Tá, mas como é que a gente aplica isso tudo no dia a dia? A chave está em dominar o momento certo. E para isso, a gente precisa entender que existem duas formas bem diferentes de enxergar o tempo. Aqui a gente chega num ponto crucial, a diferença entre Cronos e Kairos. Cronos é o tempo do relógio, o tempo quantitativo. É com ele que as nossas agendas são obcecadas. Mas Kairos, Kairos é o tempo qualitativo. É a janela de oportunidade, o momento certo para agir. Pensa no surfista esperando a onda perfeita. As horas que ele fica ali na prancha são Cronos. Aquele segundo exato em que a onda chega é Kairos. A nossa cultura nos treinou para o Cronos e nos deixou cegos para o Kairos. Uma forma incrível de entender o Kairos é pensar numa fruta amadurecendo. Forçar uma decisão ou um projeto antes da hora é como colher uma fruta verde. Ela vai ser amarga, indigesta. Esperar demais é deixar a fruta apodrecer no pé. A grande arte de viver bem é, em grande parte, a arte de saber reconhecer a maturação das coisas. E para a gente fechar, para amarrar todas essas ideias, tem uma história final, uma parábola profunda que traz uma visão assim totalmente contrária ao que a gente costuma pensar, mas que é muito poderosa para nossa época obcecada por produtividade. A história começa com um mestre carpinteiro que, ao passar por um carvalho enorme, sagrado, simplesmente o ignora. Ele diz para os seus aprendizes que aquela árvore é madeira inútil. Os galhos são tortos, a madeira não serviria para fazer barcos, nem móveis, nem nada. Era, para os propósitos dele, inútil. Só que, naquela noite, a árvore aparece num sonho para o carpinteiro e diz essa frase fantástica. Ela explica que justamente por ser inútil para os fins dos humanos, por não dar frutos bons ou madeira reta, ninguém nunca cortou. A sua inutilidade foi exatamente o que permitiu que ela vivesse por séculos e se tornasse essa árvore magnífica e sagrada. Foi a sua salvação. As lições aqui são muito profundas. Aquilo em nós que não é prático, que não dá para transformar em dinheiro, talvez seja exatamente o que preserva a nossa essência. Nosso valor vai muito além do que o mercado diz. E às vezes, se recusar a ser útil o tempo todo exige coragem, mas é o que garante a nossa sobrevivência espiritual. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma reflexão para levar daqui. Nesse mundo que exige que tudo seja otimizado, que tudo seja produtivo, que parte da nossa vida, do nosso tempo, das nossas paixões, a gente está disposto a proteger, a deixar que seja magnificamente inútil? A resposta pode ser a chave para a gente finalmente encontrar o nosso próprio fluxo natural.